Graça e paz, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar de uma forma sobrenatural. Estamos aqui dando continuidade à nossa leitura diária do livro de Atos. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 13 do livro de Atos. E eu quero, sem mais demoras, meu nome é Ronaldo Lucchini, sou pastor da Primeira Igreja Batista Renovada em Itanhaém. E nós estamos com esse projeto de incentivo à leitura bíblica, porque nós acreditamos que se nós lermos a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia e ela vai se alojar nos nossos corações, trazendo mudança nas nossas atitudes e influenciando as pessoas que estão à nossa volta. Por isso, vamos dar continuidade. Hoje vamos ler o capítulo de número 13 do livro de Atos. E o capítulo de número 13 se inicia com a primeira viagem missionária de Paulo. Nós vemos no capítulo de número 12 a respeito da expansão do evangelho e também da perseguição do evangelho. E aqui nós começamos no capítulo de número 3 do livro de Atos, que diz que na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger ou Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador de Herodes, e Saulo. Aqui nós já vemos que a igreja de Antioquia era uma igreja aberta, porque nós vemos que aqui tem um afrodescendente, temos judeus, temos grego, temos o Lúcio, que era de Cirene, e temos também um que foi criado junto ao governador Herodes. Então, há uma diversidade de pessoas aqui nesta igreja. Então, ela era uma igreja totalmente aberta. Quem gostaria de ouvir a falar a respeito da palavra de Deus, poderia chegar a essa igreja e seria ouvido sem nenhum tipo de discriminação ou de tanto religioso quanto físico e cultural. E aí no versículo 2 diz assim ainda, dando continuidade: certa vez quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, mais uma lição que nós temos que aprender aqui: quando adoramos a Jesus, podemos adorar Ele em espírito e em verdade, podemos adorar Ele em oração, podemos adorar Ele no meio dos louvores e também podemos adorar Ele em jejum. O jejum faz parte do corpo cristão, irmãos, porque nós temos que incentivar a enfraquecer mais a nossa carne e fortalecer mais o nosso Espírito Santo, amém? E aí diz que o Espírito disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. E aí, mesmo assim, o 3 diz: então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Aqui nós vemos que essa igreja, além dela ser uma igreja aberta, era uma igreja direcionada pelo Espírito Santo e era uma igreja unificada. Irmãos, aqui quando nós vemos que o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé, provavelmente ele usou uma das pessoas para falar para a igreja. Mas veja que nós lemos no versículo 1 que tinha Barnabé, Simeão Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, Saulo, e tinha 5 líderes. E aqui, quando fala que o Espírito Santo disse, ele não fala que o Espírito Santo através de Saulo disse, ou o Espírito Santo através de Barnabé disse. Ele só fala que o Espírito Santo disse à igreja. Algumas traduções elas direcionam mais à igreja. Por quê? Porque quando o Espírito Santo fala, não quer nenhum individualismo, não fala mais através de mim e menos através de fulano. O Espírito Santo simplesmente fala, para quê? Para engrandecimento do nome dele e não engrandecimento de pessoas falhas, limitadas como eu e como você. Não de pessoas limitadas como Paulo, como Barnabé, como Lúcio. Não fala através de pessoas limitadas, ele fala a igreja. E quando o Espírito Santo fala, é para engrandecimento do nome dele, não do nome pessoal. E aí foram ungidos, mesmo assim, quando jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Saulo e Barnabé. E aí eles saíram para fazer a obra. No versículo 5 diz: quando chegaram à cidade de Sulamina,
começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. Eles tinham João Marcos para ajudar no trabalho missionário. Aqui diz o quê? Que Paulo ele não usava ainda de tudo o potencial que Deus tinha lhe dado. Ele usava das formas tradicionais. Ele chegava na cidade e ia até as sinagogas, e durante as sinagogas ele pregava a palavra de Deus. Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto diz a respeito do versículo de número 6. E eles, atravessando toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos, ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar Jesus. Olha isso. O judeu, falso profeta, e chamava Bar Jesus. Mais para frente nós vamos ver que ele tinha até um outro nome, que é Elimas, que é o nome dele em grego. Mas nem todo judeu acredita que Deus é uniformemente poderoso para todas as coisas. Nem todo judeu também é certinho, assim como nós não somos perfeitos. Então aqui diz o quê? Que esse judeu, esse falso profeta e esse mágico ou ilusionista, ele era contra a pregação da palavra de Deus, porque ele, sendo contra a pregação da palavra de Deus, ele ia continuar tendo a sua forma de vida, ele ia continuar tendo o seu sustento, fazendo as suas mágicas, fazendo as suas falsas profecias, ele ia continuar, e por isso que ele era contra a pregação da palavra de Deus. Por isso que nós vemos muitas igrejas hoje, irmãos, pregando à torta e à direita, sem usar a palavra de Deus às vezes, e até como forma de só conhecimento, porque pastores têm uma ótima retórica, pastores têm uma ótima oratória, e aí eles começam a pregar somente sobre eles e esquecem o que? Da palavra de Deus, esquecem daquilo que nós verdadeiramente fomos chamados para falar, que é a respeito da salvação pelo Filho Jesus, por nosso Mestre chamado Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Muitos esquecem essa passagem, muitos esquecem o fundamento bíblico e acabam pregando somente sobre si, sobre suas experiências. E aí, no versículo de número 10, olha o que Paulo disse. Então Saulo, também conhecido por Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Sempre que você fizer a vontade da palavra de Deus, sempre quando você for usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a vontade dele, pode ter certeza que vai haver perseguição. Pode ter certeza que pessoas vão ir contra aquilo que você está falando. Mas por que isso acontece, pastor? Porque nós vivemos em um mundo em que nós não pertencemos. E quando nós falamos da existência de um outro mundo e nós colocamos a esperança de vivermos felizes em outro mundo, para suportarmos aquilo que nós estamos passando aqui, muitas pessoas elas vão contra isso. E muitas pessoas querem o imediatismo, querem que tudo aconteça agora nessa nossa vida. E isso não é verdade. Deus tem um plano e um projeto para frente. Deus tem um plano e um projeto lá no céu. Aqui com relação a nós aqui neste mundo, só nos resta pregar a palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Expulsaram o demônio desse mágico, continuaram dando continuidade e credibilidade à pregação. Saulo colocou as mãos sobre esse endemoniado e ele ficou sem enxergar algum tempo, desceu uma nuvem sobre os olhos dele, ele perdeu a sua visão por algum tempo, e isso fez com que o governador começasse a acreditar na palavra de Paulo. E aí eles foram para Pesídia, e eles navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província de Penfília. E aí o que aconteceu? Marcos se desanimou e voltou, deixou eles no meio do caminho. E olha que coisa interessante no versículo de número 14. E continuaram a viagem indo a Perge até a cidade de Antioquia, no distrito de Persídia. E no sábado entraram a uma sinagoga e sentaram-se. Aqui diz que João Marcos desanimou e parou de continuar com eles. O porquê nós não sabemos. A palavra de Deus ela não especifica, nem Lucas especifica o porquê Marcos desanimou. Mas aqui diz que João Marcos desanimou e parou. Isso fez o quê? De João Marcos um falso cristão? Não.
Nós não sabemos o que aconteceu com ele, não podemos julgar a atitude de Marcos. Mas o que eu quero acentuar aqui é que Paulo e Barnabé eles deram continuidade àquilo que Deus tinha mandado eles fazerem. Independente da circunstância que você tem na sua vida, dê continuidade àquilo que Deus mandou você fazer. Não fique olhando a circunstância, não fique olhando a situação que você está vivendo. Dê continuidade àquilo que Deus mandou e ordenou você fazer. Se você tem convicção do que Deus te ordenou a fazer, o mundo pode estar contra você, mas se Deus te ordenou, vá a favor de Deus e esqueça o mundo. Paulo deu continuidade e Barnabé também. Eles não se abalaram com o abandono de João Marcos dessa viagem. Eles deram continuidade à viagem missionária. E aqui nós vemos que eles entraram nas sinagogas e no versículo de número 15, depois da leitura de Moisés, os livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Porque nessa época eles tinham o costume de dar uma palavra ou dar a interpretação da leitura bíblica para algumas pessoas dentro da sinagoga. E aos viajantes, aos visitantes, eles sempre davam a oportunidade de falar uma palavra de bom grado com relação ao Senhor Deus naquela sinagoga. E aí Paulo, do versículo 15 até o versículo de número 41, ele fala o quê? Ele fala a respeito da palavra de Deus, ele dá uma especulada e uma navegada desde a época que o povo saiu do Egito, explicando o quê? Explicando a hereditariedade de Jesus Cristo, vindo do quê? Da raiz de Davi, vindo lá da raiz de Moisés, depois passando por todos os profetas e todos os pais da fé, até chegar em Jesus Cristo. E aí ele começa a falar a respeito de Jesus na sinagoga e muitos se convertem, porém nem todos, porque eles começaram a se levantar contra a palavra pregada. E no versículo 44 diz: no outro sábado, todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra de Deus. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Olha aí, os líderes da sinagoga começaram a ficar com inveja e começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e insultavam. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. E eles disseram: olha que escuta o que Paulo e Barnabé falaram. Era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar as palavras aos não-judeus. Pois esta é a ordem do Senhor Deus, que ele deu a nós e ao seu povo. Eu coloquei vocês como luz para os outros povos, a fim de que vocês levem a salvação ao mundo inteiro. E aí os judeus começaram a se alegrar as pessoas, porque viram que realmente a salvação era para todos. E no versículo 52, fechando o capítulo de número 13, diz: e os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não sei como está a sua vida, não sei o que está acontecendo, mas eu quero passar para você que simplesmente continue nessa caminhada, continue nessa pegada que você está, porque Deus se alegra daquilo que você tem feito, daquilo que você tem feito pela palavra dele. Só não desanime. Pessoas vão parar no meio da caminhada, aí vai haver perseguição do inimigo para a sua vida, tudo vai vir contra você, mas uma coisa eu posso dizer: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então continue fazendo a vontade de Deus, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Amanhã nós vamos falar a respeito do capítulo de número 14. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Fui! Au!